seu critério para que uma música seja considerada sagrada é falar sobre Deus, nós teríamos que descartar o livro de Esther, que não fala nenhuma vez sobre Deus. Fala aí, galerinha abençoada! Eu sou o João Bernardino. Rafael. E a gente está aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje é um vídeo especial, com um convidado especial. A gente fez uma entrevista maravilhosa com Abdruchin Sheffer Rocha e você vai poder conferir depois da vinheta. Senhoras e senhores, conosco Abdruchin Sheffer Rocha, que a gente vai chamar de Abdo para não dar trava-língua, né? E ninguém achar que eu estou espirrando, desculpa. E é músico, grande violonista, grande arranjador, professor também de música, enfim, não deve estar exercendo com essa correria toda aí. Mas com vocês, Abdo, meu querido reverendo Abdo, e também pastor da igreja Metodista Wesleyana da Praia, né, em Vila Velha, não é isso? Muito bem-vindo. Vila Velha, Praia de Itaparica. Muito bem-vindo, Abdo. Que bom que você está aqui com a gente. Prazer estar com você, Jô. Você e o Rafael, cadê o Lucas? Olha o espaço. Não tem como empoleirar todo mundo, né? Mas é um prazer para mim estar com vocês aí, nesse bate-papo, né? Talvez aí o primeiro de muitos, espero. Verdade. E um prazer também estar com você aí, que é esse grande músico, né? Que eu tive o privilégio de conhecer alguns anos atrás e tornar amigo, né? Que é o mais importante. Tá certo. Então, mas você foi meu pastor, inclusive meu líder. Qual era a frase que eu dizia para você enquanto a gente tocava? Um tecladista e um violonista tocando, fazendo harmonia. Você tem autoridade harmônica sobre a tua vida. Um tecladista e um violonista, todos com a harmonia, a flor da pele ali, e aquele choque de não, eu quero fazer Lá menor, não, eu quero fazer Dó com sétima maior, pelo amor de Deus e tal. Me desculpa desse monte de nome. Não. Eu quero me curar. Você tá certo. Sério, velho, eu preciso tomar um remédio. Eu acho que se não fossem os momentos difíceis, se não fossem as dissonâncias, nós não estaríamos aqui agora. É desses momentos que a nossa amizade com as pessoas, né, e a nossa história vai sendo construída. Já vou chegar fazendo perguntas e perguntas polêmicas. E digo o seguinte, o objetivo não é exatamente que a gente responda, que a gente esgote um assunto, mas sim uma reflexão, um diálogo a fim de mexer com o que a gente acha. Inclusive deixei o tema aberto para que as pessoas coloquem e expressem suas opiniões. Então a primeira pergunta é o seguinte: a música, ela foi criada por Deus? Qual seria a origem da música? Bem, se a gente parte do princípio que Deus criou todas as coisas, sim, Deus criou a música. Mas é claro, né, Jô, a gente não pode ser ingênuo com essa afirmação. A afirmação de que Deus criou a música não deve significar, por exemplo, que ele criou as tonalidades, as escalas, que ele criou as regras de harmonização, os acordes, os intervalos, né? Os intervalos, o nome do seu grupo, e as pausas, inclusive. Eles estão em toda parte, né? Eles estão no canto dos pássaros, eles estão no miado do gato, no uivar dos lobos, os sons se encontram no vento, né? Então a criação de Deus, ela já disponibiliza isso que são os elementos primordiais da música. Assim como a natureza emite sons, com toda a riqueza aí dos seus variados timbres, das suas intensidades, da sua duração, a natureza também mostra os seus silêncios, né? Também mostra as suas pausas, digamos assim. A criação do mundo, na minha opinião, ela está inacabada de alguma forma.
cabendo a nós, os seres humanos, dar continuidade a isso. E a música como tal também é um trabalho de autoria e coautoria, de criação e recriação, uma parceria entre nós e Deus, na minha opinião. Somos nós que estabelecemos as regras, somos nós que decidimos como usar essa riqueza que foi disponibilizada por Deus e que está na natureza, como eu disse. Somos nós que juntamos esses sons, que estabelecemos intervalos entre eles, somos nós que criamos os acordes, né? E acordes em famílias, né? Que são as tonalidades. Enfim, somos nós quem decidimos quando, eu diria, um acorde de outra família pode entrar na família principal. Eu estou falando das modulações, né? Sim, com certeza. Então, a música é uma questão de parceria, na minha opinião, entre nós e Deus. Então, sim, a música é uma criação de Deus, mas ela não está pronta. Há relatos, se eu não me engano, na Bíblia, onde seres celestiais, anjos, lidam com música, por exemplo, a não ser na escatologia do Apocalipse, que fala sobre as trombetas e tal, não existe outros relatos sobre os seres celestiais. Então, a Bíblia é um conjunto de narrativas, né, Ju? É muito problemático você literalizar tudo que está na Bíblia, né? Mas eu acho que a Bíblia, enquanto um conjunto de narrativas, também é o modo como pessoas de carne e osso assimilaram a sua relação com Deus e colocaram isso em forma escrita, né? Então, eu diria assim que a Bíblia não é um relato de como as coisas se deram, né? Como as coisas foram criadas. A Bíblia ela tem sempre um objetivo muito claro, então você não consegue encontrar respostas para tudo. Diferente do que as pessoas falam, a Bíblia tem resposta para tudo? Não, a Bíblia não tem resposta para tudo, né? Porque a Bíblia tem um recorte, ela tem uma perspectiva, ela tem um objetivo, e, portanto, qualquer pergunta que a gente tenta fazer que não se encontre dentro desses objetivos, a gente acaba não tendo essa perspectiva. Eu não acho que a Bíblia, por exemplo, revele o início da música. Você tem narrativas de como essa experiência era vivenciada. Eu acho que a música nasce quando o mundo nasce, quando os sons nascem, mas, obviamente, esse processo do ser humano de descobrir isso que Deus deixou disponibilizado e também, à medida que ele vai descobrindo como melhorar, como desenvolver ou como recriar, isso é um processo paulatino, né? E aí, é claro, para a gente responder isso, a gente teria que fazer uma leitura histórica da música numa perspectiva de civilização, mas é um estudo infrutífero, né? A gente não tem como saber como é que isso acontecia lá atrás, mas eu acho que o que é fundamental nisso, Ju, é exatamente esse trabalho de coautoria, né? Eu parto desse pressuposto. A criação de Deus, ela não está concluída. Eu acho que a música tem que ser entendida nessa perspectiva, né? Eu acho que essa metáfora que eu estou usando, ela para mim, ela é perfeita, essa coisa da autoria e coautoria, que são expressões muito usadas no âmbito da música. Você tem músicas que você tem coautoria com outros. Com certeza. Uma canção que a gente gosta bastante é essa aqui do Gilberto Gil. A gente vai tocar um pedacinho dela. Olha essa letra. Que surgiu uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. E olha, Gilberto Gil falando de Deus. Gilberto Gil. Mas isso é música do mundo, né? Pois é. E aqui entra a minha próxima pergunta. Existe Ré maior profano e Sol maior sagrado? Pois é, né? Tem gente que acha que sim. Agora, eu acho, Jô, que essa questão, que até, de certa forma, ajuda a explicar um pouco a pergunta, que se foi Deus que criou a música, né? A gente conclui aqui que é uma parceria
autoria e coautoria, e eu acredito que essa questão passa também, inevitavelmente, por uma, digamos assim, correta relação entre sagrado e profano. Eu acabei de participar de uma aula agora, no contexto do Ser Forte, uma aula ao vivo, e a gente trabalhou um pouquinho essa relação entre sagrado e profano. Eu acho que ela acaba aparecendo e gerando, na minha opinião, na minha humilde opinião, falsas interpretações que nos levam a separar em compartimentos isso que é de Deus e isso que não é de Deus. E aí automaticamente aparece sim o Ré maior profano e o Sol maior sagrado, exatamente. Então eu acho que tem a ver com um equívoco com relação àquilo que é sagrado e profano. Quando se trata da música, por exemplo, nós ouvimos muito esse conceito aí de música do mundo, é uma expressão muito usada por alguns evangélicos, né? Por música do mundo, normalmente as pessoas elas querem se referir a uma música que não deve ser ouvida por cristãos, quer dizer, não deve ser ouvida por cristãos por se tratar de uma música que não tem o rótulo do sacro, do sagrado. Sim. Hoje seria do gospel, né? Então não é gospel, então não está dentro do compartimento das coisas que eu considero serem coisas de Deus. Ou seja, a música do mundo normalmente é uma música não autorizada. E é claro que isso parece fazer muito sentido para quem pensa assim, até o momento em que as pessoas começam a fazer perguntas, né? Há muitos anos atrás, naquela coisa da videocassetada, um cortejo fúnebre, tinha um caixão, portanto, no meio da rua, numa rua lá de São Paulo, várias pessoas da equipe lá do Silvio Santos, então essas pessoas estavam com as mãos nas alças, carregando esse caixão, como a gente percebe quando alguém é sepultado, enfim, pessoas solidárias estão ali carregando o caixão. E de repente chegava um mais solidário e dizia assim, deixa eu pegar um pouquinho aí para te ajudar. E aí entrando um, entrando outro, de tal maneira que no final das contas, nenhum dos carregadores originais estavam carregando. E aí os carregadores originais saíram de cena, né? A coisa caminhou por quilômetros, até que alguém resolveu perguntar, vem cá, para onde esse caixão tá indo? Ninguém soube responder, e aí concluíram que estava todo mundo levando o caixão para um lugar onde ninguém sabia qual era esse lugar. E aí o desfecho foi... Tinha alguém lá dentro do caixão, né? Mas vivo. E essa pessoa levantou, aí todo mundo largou o caixão no chão e saiu... Mas é muito interessante para perceber um pouquinho desse movimento, né? Tem muita gente que acredita que existe música do mundo porque ouviu alguém dizer assim, mas as pessoas nunca perguntaram pela razão ou pela fundamentação. Por isso que eu digo, isso parece fazer muito sentido até as pessoas fazerem perguntas. Quando elas começam a fazer perguntas, elas automaticamente serão levadas, por exemplo, a fazer o tipo de pergunta que eu acho que é uma pergunta legítima que a gente tem que fazer quando a gente considera esses temas, é exatamente o que torna uma música sagrada. Música sagrada é aquela que fala sobre Deus? E a pergunta da Lília foi exatamente o seguinte: como e quem fez a separação do santo e profano na música, visto que envolvem culturas diferentes? Quem fez? Difícil responder essa, hein, Lília? Mas alguém que não fez as perguntas que eu vou propor aqui agora. Se você pensa nesse tema, você tem que fazer algumas perguntas que são óbvias, né? Na minha opinião. A primeira pergunta é exatamente isso. O que torna uma música sagrada para que então você possa distingui-la de uma música profana, né? Música sagrada é aquela que fala sobre Deus? É uma pergunta. É o tema que define o que é sagrado numa música? É a linguagem que define o que é sagrado numa música? Bem, se é isso, nós teríamos então que responder por que razão certos livros da Bíblia que nós consideramos sagrados, ou certas narrativas bíblicas, por exemplo, consideradas sagradas, não se encaixam nesses critérios. Se o critério para que uma música seja considerada sagrada é falar sobre Deus, nós teríamos que descartar o livro de Esther, que não fala nenhuma vez sobre Deus. Então, se o critério é que uma música sagrada fale sobre Deus, a gente teria que descartar o livro de Esther, da Bíblia, né?
Por outro lado, se o critério é o tema para uma música ser sagrada, depende de que o tema seja sagrado, em certo sentido, ter as marcas da sacralidade, então Cantares de Salomão também teria que ser descartado, já que se trata de um livro extremamente sexualizado. Um livro extremamente sexualizado. Fala, galerinha abençoada, eu tô invadindo aqui o canal Intervalos para dizer o seguinte: essa entrevista bacana vai continuar no próximo episódio. Você tá gostando aí? Tá curtindo? Então, comenta aqui embaixo, deixa o like, confere se você tá inscrito no canal. Se não estiver, você dá um jeito de se inscrever já já. E Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu!